Você sabe como a psicologia pode ser aplicada, quais são as suas abordagens e aonde a psicologia e a teologia se encontram? Fica junto nesse vídeo aí que a gente vai debater alguns assuntos principais dessa matéria. A psicologia, ela surgiu no século XIX. O pai da psicologia é um alemão chamado Wilhelm Wundt. Me perdoem a pronúncia, alemão não é meu forte. Em 1879, ele criou o primeiro laboratório de psicologia, onde eles começaram a tentar descobrir os conceitos, as vertentes, e foram estudando de fato a psicologia num todo. E aí começou as suas diversas ramificações. Vamos falar aqui de 5 abordagens da psicologia. A primeira, ela foi teorizada por Freud, que é a psicanálise. A psicanálise ela tem um conceito de estudar os eventos passados e ver de qual formato eles estão te contribuindo no teu desenvolvimento atual. A psicanálise ela estuda fatos que aconteceram na tua vida para descobrir e direcionar para onde que você está indo. Exemplo: uma criança que toda vez que falava, apanhava dos seus pais, alguma coisa, um exemplo, acaba se tornando um adulto quieto, um adulto sem segurança. A função da psicanálise é ela descobrir que fatores que levaram essa criança a desenvolver problemas nos dias de hoje adulto e tratar através da psicanálise. A segunda abordagem que nós vamos ver hoje é o behaviorismo, proposta por Skinner. Ele acredita que tudo que a gente desenvolve, tudo que a gente aprende é fruto do ambiente em que vivemos, ou seja, o ambiente nos molda. Certa vez Skinner ele fez uma experiência para comprovar sua teoria. Ele prendeu um cachorro e toda vez que ele tocava uma campainha, ele passava farelo na boca do cachorro, farelo de carne, e esse cachorro salivava. Por diversas vezes ele foi fazendo isso, até que chegou um momento onde ele tocava a campainha e sem precisar passar o farelo de carne na boca do cachorro, o cachorro salivava. Ou seja, esse ambiente ele influenciou os sentidos deste cachorro através do ambiente, onde ele antes, todo a toque de toda a campainha, ele sentia aquele toque de carne, salivava. Ele tirou a carne do processo e toda vez que ele tocava a campainha, esse cachorro se estimulava sozinho a salivar. Então, é isso que o behaviorismo estuda, como o ambiente externo consegue nos moldar, como coisas que a gente vivencia, elas vêm nos moldando. A Gestalt, nosso terceiro tópico, um dos seus colaboradores foi um cientista chamado Max. Eles acreditam que o processo de desenvolvimento do ser humano ele é bem mais elaborado. Ele não pode ser olhado por fragmentos, ele tem que ser olhado o contexto num todo. Você tem que observar todas as situações para poder ter uma conclusão mais concreta. Vou dar um exemplo. Numa briga de um casal, sempre vai existir 3 lados. O lado do marido, o lado da esposa e a verdade. Essa teoria, ela consiste em juntar todos os casos para fazer uma análise. Outro exemplo legal para a gente lembrar como funciona essa teoria, você pega um desenho, todo mundo conhece aquele desenho, onde você olha, parece uma taça, e para outras pessoas parecem 2 faces se olhando, né? Nem sempre a mesma situação ela é vista de forma igual por 2 pessoas diferentes. Então essa teoria consiste nisso, em analisar todos os lados, para assim poder ajudar de forma mais correta. A nossa quarta abordagem de hoje é identidades sociais. Essa teoria ela consiste em estudar como as pessoas se relacionam em grupos. Vou dar um exemplo claro aqui para vocês. 2 torcidas de futebol rivais. É muito comum que em grupos desse formato gerem confusões, gerem intrigas e gerem brigas, pelos pensamentos desses grupos serem tão diferentes. Exemplo, um grupo só gosta de vermelho,
o outro grupo só gosta de azul. Então, num todo, as pessoas que estão nesse grupo gostam de azul, e as pessoas que estão nesse outro grupo aqui, elas gostam de vermelho. E quando elas se chocam, dá um conflito de interesses, onde um grupo acredita em um processo, o outro grupo acredita no outro. Se a gente entrar na política, nós vivenciamos isso, onde grupos de extrema direita conflitavam com grupos de extrema esquerda, onde se defendia, eles esqueciam os outros ângulos, as outras situações, e definiu-se o Brasil como ou era Bolsonaro ou era PT. A gente geralmente vê muito comum esses grupos. Os outros políticos não se falavam nos outros, só de um lado ou só do outro. Esses grupos, eles enfatizam muito esse tipo de coisa. Cada grupo influencia os seus membros naquela ideia que acreditam, e de certa forma aquela ideia vai ficando cada vez mais forte dentro daquele grupo, como se todo o conceito que eles levantassem fosse favorável àquela ideia. Vamos puxar outro exemplo, Grêmio Internacional. Você não vai ver dentro de um grupo do Grêmio o cara defendendo o Internacional. Eles vão sempre estar defendendo o Grêmio, trazendo ideias para fortalecer o grupo do Grêmio. Você não vai ver um torcedor do Grêmio chegar e defender ideias do Internacional. Eles vão sempre defender o seu conceito e o outro que está errado. Da mesma forma, o grupo do time do Internacional. Eles vão defender os seus conceitos e a ideia deles está correta e ponto. E quando esses grupos se encontram, geralmente existe debate, discussão, briga, pode ser um choque de violência quando certos grupos se encontram. E a nossa quinta abordagem é uma das que eu mais gosto, que é a abordagem sistêmica. A abordagem sistêmica, ela estuda os sistemas, em foco os sistemas familiares. Vou dar um exemplo aqui. Você é jovem, mora com seus pais, você tem um sistema. Aquele sistema, ele gira de um processo que você conhece, de um formato que você conhece, onde teu pai e tua mãe trabalham, eles vão trazer o sustento da casa, você não tem responsabilidades com conta de água, luz, aluguel, empregada, IPTU, impostos e etc. Esse sistema ele está em constante mudança na vida de um ser humano. Você sai de jovem, daqui a pouco você é um jovem que vai estudar fora, vai fazer universidade, vai fazer faculdade fora, vai morar fora da casa dos seus pais. Seu grupo, seu sistema mudou. Você vai ter novos desafios. Esse jovem, futuramente ele casa, tem uma mulher, seu sistema mudou. Ele não é responsável mais somente por ele. Ele já começa a ter mais alguém dentro da sua responsabilidade. Esse jovem vai ter filhos. E esse sistema começa a crescer e há novas responsabilidades vindo. Esse jovem vai ter seus filhos adultos saindo de casa. Vai ser outro sistema de adaptação. Esses jovens que eram jovens, já são adultos, já estão virando senhores, vão chegar num determinados sistemas onde os filhos começam a mandar neles, que eles vão perdendo autoridade, não de certa forma autoridade, mas sim suas responsabilidades, suas ações vão ficando mais comprometidas, e esses idosos já, às vezes, têm que começar a entrar num novo sistema, que é onde os seus filhos estão mandando. Então, cada sistema desse, ele traz um fator muito pesado dentro da família. Sempre é uma questão de adaptações. E eles acontecem diversas vezes no sistema de uma criança até ficar adulto. Você nasce com aquela ideia, você é formado naquela ideia. Depois você muda. E essa é a ideia da abordagem sistêmicas que a gente viu dentro da psicologia. É muito bom a gente entender todos esses pontos para poder auxiliar, para poder trabalhar e ajudar pessoas. Eu vou trazer aqui para vocês um conceito, que para mim é um dos conceitos mais importantes. Esse conceito se chama motivação. Quando a gente entende esse conceito, a gente consegue ajudar pessoas em como, porquê, onde, de onde fazer alguma coisa. A motivação, ela tem influências físicas, psicológicas, sociais, biológicas. A motivação é um sentimento que nos move, nos faz agir, que nos faz parar. Entender
como esse sentimento funciona nos ajuda muito. Nos ajuda como pessoas e nos ajuda a ajudar pessoas. Criar estímulos motivacionais, desenvolver a motivação por algo que as pessoas precisam é muito importante dentro da psicologia. Então, para mim, hoje, uma das coisas mais importantes que eu vejo para ser trabalhada dentro da psicologia, junto com a teologia, é a motivação. Quando você consegue motivar alguém, já é 90% do caminho andado. Isso eu acredito, não estou dizendo que li. Mas para mim motivação é muito importante. Dentro de uma doença, se a pessoa... Eu vi casos, vou dar um aspas, compartilhar com vocês, eu vi casos de pessoas que estavam lutando contra o câncer, motivadas que iam ser curadas. Eu vi pessoas da mesma forma que realmente foram curadas. E eu conheci pessoas que dentro do processo perderam a motivação. E no mesmo momento que elas perderam a motivação, é como se elas tivessem perdido aquele brilho vital. E foram pessoas que a doença, infelizmente, acabou vencendo e foi para um caminho trágico. Não digo que é só o conceito de motivação, mas coincidentemente ou não, onde eu vi motivação até o fim para lutar contra doenças, a sensação que eu tive é que a vitória é muito mais fácil para aquela pessoa que está motivada. A sensação é que quando você ainda tem motivação, você luta, você corre, você briga. E eu acredito que é muito da função do psicólogo, do teólogo, descobrir fatores que te motivam, tanto biológico, emocionais, sociais, em grupos. É muito importante achar onde que te motiva para conseguir te levar para o próximo nível. Eu vou falar para vocês sobre a minha compreensão sobre abordagens sistêmicas. Abordagens sistêmicas, como eu falei para vocês, igual eu falei anteriormente do setor familiar, mas ela existe dentro de uma empresa, ela existe dentro de um grupo de trabalho, ela existe em diversos lugares, como a própria palavra diz, ela é um sistema. Quando conseguimos entender como esse sistema ele influencia as pessoas, a gente consegue ajudar e direcioná-las para um caminho melhor. Muitas vezes, corrigindo detalhes dentro de um sistema, a gente consegue melhorar a vida de uma pessoa. E para a gente encerrar o nosso vídeo, aonde que a psicologia e a teologia se encontram? Eu acredito que elas nunca se separam, porque um pastor ele precisa ser um bom ouvinte, ele tem que saber aconselhar, ele tem que ser amoroso. Eu vejo muito que um pastor ele precisa agir como Jesus agia. No meu ver, Jesus foi o maior psicólogo que existiu. Não estou dizendo que ele inventou, que ele é pai da psicologia, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a forma como ele tratava as pessoas é a forma que eu vejo que um psicólogo deveria tratar. E é por isso que eu acredito que a psicologia e a teologia, elas têm que andar sempre numa única mão. Não é questão de encontro, é questão de nunca se separarem. Porque para ser um bom padre, um bom pastor, você tem que ser um bom ouvinte, você tem que saber ouvir os problemas, você tem que saber aconselhar. Você tem que entender quando é um problema, um transtorno psicológico, para poder encaminhar um tratamento a um psiquiatra, a buscar um médico. Então é muito importante que a psicologia e a teologia, no meu ponto de vista, elas sempre andem juntas. Nunca contra, sempre juntas, na mesma linha. Esse foi o nosso vídeo, concluindo um trabalho da Faculdade de Teologia. Eu postei esse vídeo aqui no canal para que seja edificante para quem precise, quem esteja procurando esse assunto. Agradeço quem ficou até o final. Tamo junto. Obrigado. Isso aí.